Uma outra coisa que eu queria falar aqui é que a Sônia também me ajudou muito na questão de estética. Não que eu não era vaidosa, mas eu acho que eu era meio moleca, meio desleixada. E também tive uma fase muito radical de ter cortado meu cabelo curtinho para passar uma maturidade que não tinha na época. E teve um dia que ela foi me visitar na cidade onde eu moro, Douradina, e ela foi se despedir de mim. Eu tava no trabalho, eu subi na recepção. E eu lembro que eu tava com um lenço amarrado, eu tava de vestido, né? Maquiada, e ela olhou pra mim assim e falou assim: nossa, como você está elegante. E aquilo pra mim foi um tipo, se vista mais assim, dessa forma, porque a opinião dela é muito importante pra mim, o impacto que ela gerou na minha vida é muito importante. E eu nunca tinha tido uma percepção assim: nossa, realmente a Sônia é uma mulher elegante, a Sônia passa credibilidade e o jeito que ela se veste é coerente ao caráter dela. Então eu tava percebendo que eu estava sendo transformada, e muitas vezes na minha forma de me vestir eu não tava conseguindo passar isso, e quando ela me deu esse feedback foi muito claro. Essa coerência no físico também é bem importante, né, Sônia? Sim, porque nós somos aquilo que nós estamos nos moldando. Deus nos quer inteiro, nós temos que estar inteiro em tudo que fazemos. Então, realmente, cada um de nós tem um estilo até de vestir. Então, nós temos que ter uma marca. Deus nos quer com uma marca. Por quê? Porque nós somos únicos. Se nós pararmos para pensar, se vocês que ainda podem não ter percebido isso, nós somos únicos. Não existe outra Sônia, não existe outra Débora, não existe outra Maria. Não, cada um de nós foi feito na imagem e semelhança do Senhor, sem cópia. Ele quebrou o molde de cada um de nós. Então, ele quer o quê? Nós temos talentos naturais. Ele quer que nós tenhamos os dons, porque quando eu coloco o meu talento natural com os dons de Deus, tudo dá certo. Então, tudo isso faz com que a gente vai mudando por dentro. Quando eu mudo por dentro, eu mudo por fora. Então, todos nós temos que ter uma identidade. Vocês podem parar para pensar quando a gente fala assim, nossa, aquela camisa é a cara da fulana. Por quê? É real, essa fulana tem uma marca. E nós temos que ter uma marca no mundo. Uma outra experiência que a gente teve, e a Sônia me ensinou muito sobre o poder da oração. Eu orava, tinha os meus momentos com Deus, mas eu acho que eu não era consistente. Então tinha dias que eu orava demais, tinha dias que eu orava bem pouquinho. Porque é o alimento mesmo para que o Espírito de Deus flua em nós, é a oração, é o relacionamento, é o diálogo com Deus. E uma vez eu lembro que eu tava bem aflita, assim, eu tava bem confusa, e um dia à noite, assim, a Sônia me ligou. Eu fui até um pouco indelicada, assim, com ela, e ela, com toda a sabedoria, assim, falou assim: eu vou desligar o telefone agora, e nós vamos começar essa conversa novamente. Ela desligou o telefone, e ela me ligou de novo, e ela começou a nossa conversa orando. Ela fez uma oração, e ali o Espírito foi guiando a gente para várias coisas. Isso é muito importante também na nossa relação de discipulado e com Deus, né, Sônia? Sim. Por quê? Porque quando nós temos que muitas vezes parar, chamar a presença do Senhor para que Ele nos guie. Quando nós estamos confusos, não adianta a gente prosseguir, a gente machuca a outra pessoa. Então, uma coisa que eu aprendi também num curso que eu fiz, que o conflito é necessário, desde que ele seja bem encaminhado. Então, eu tenho que ter conflito. Eu posso conflitar aquele que eu amo, porque eu estou fazendo com que ele cresça. Porém, para conflitar, eu não tenho que ofender, eu não tenho que gritar, eu não tenho que perder a minha paciência, porque aí eu já errei. Então, muitas vezes, quando a gente percebe que a gente está aflito, mesmo que a gente já fez a oração da manhã, mesmo que a gente caminhe com Deus, eu converso com o Espírito Santo todo o tempo, só que não está dando certo, para o baile, para a novela, ora e começa de novo. Por quê? Porque às vezes a gente perde o foco, porque nós somos humanos, nós somos errôneos, nós temos a facilidade de errar muito fácil. Qualquer coisinha nos tira do propósito. Então a gente tem que parar e começar novamente. Como seres humanos, a gente também tem uma capacidade muito grande de tirar o nosso da reta.
né? De não assumir as responsabilidades. E uma coisa que eu aprendi muito no nosso discipulado é a questão de que o vitimismo, ele atrapalha muito a maturidade de alguém. Então, assim, ao mesmo tempo que muitas vezes eu me sentia super empoderada, super forte, a ponto da Sônia ter que falar, desce daí, seu ego tá demais. Tinha vezes que eu não queria assumir algumas responsabilidades e eu me fazia de vítima, e sempre ela trouxe esse equilíbrio. Não cola se fazer de vítima, né, Sônia? Não adianta. Sabe por quê? Porque quando eu me faço de vítima, o que eu estou falando? Eu estou mostrando a minha fragilidade, que eu estou aceitando a fragilidade. E isso não faz com que ninguém cresça, né? Eu preciso de pensar o seguinte: não, eu não sou coitada. Eu errei aqui, começa de novo. Eu caí, eu levanto. Por quê? Porque é a forma de aprender. Nós temos dificuldade, sim. Muitas vezes a gente quer largar tudo. Eu brinco que todo mundo tem vontade um dia de falar assim: ai, vou andar pro mundo, não vou largar tudo. Isso faz parte do ser humano. Agora, nós não podemos ficar nesse ponto. Então, nós temos que... e coitadinha de mim. Coitadinha por quê? Eu ando, eu falo, eu penso. Deus nos deu tudo. E não é por aí que eu vou aprender. E a vítima tem sempre mania também de pôr a culpa no outro. Né? É fácil. Eu estou assim porque a pessoa me falou assim. Eu estou assado porque a pessoa não olhou para mim. Isso é mimimi. O mundo está cheio de mimimi. É verdade. E não é isso. Se eu tenho a certeza de que eu sou amada de Deus, por que eu tenho que ser vítima dos outros? Não. A tal pessoa, eu estou com um problema com a pessoa, eu vou lá resolver. Isso é bíblico. Uma outra coisa é coerência dentro do discipulado, e ele leva a gente a essa coerência também com as pessoas, porque eu lembro que poucas vezes Jesus explicou muita coisa para os discípulos, né? Algumas parábolas eles não entendiam, mas foi mesmo caminhando. Então, assim, Jesus muito mais fazia e eles observavam, viam Jesus fazendo, do que ele ficava explicando muita coisa, né, Sônia? Então, quer dizer, é muito mais o que você está fazendo se combina com o que você fala. Sim, a responsabilidade de um discipulador é exatamente isso. Porque o que eu falo, existe uma frase que a minha sogra usava muito, e eu sempre ensinei muito aos nossos filhos, e é uma frase que na nossa casa se usa muito e eu uso no discipulado. A palavra chama, mas o exemplo arrasta. Então, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho obrigação de ser exemplo. Não de ser melhor, mas mostrar para a pessoa que eu luto para ser melhor todos os dias. Que eu busco ao Senhor todos os dias para ser melhor. Então, isso é caráter. Por exemplo, um caráter transformado é aquele que faz coisas certas mesmo que ninguém esteja vendo. E isso não tem a ver com não expor vulnerabilidade, tá? Não, porque assim, não. A Sônia já me viu chorando, eu também já vi ela em momentos delicados também, chorando, né? E então assim, não é perfeição, é você assumir os seus erros, né? Porque muitas vezes a pessoa começa a endeusar, né, o discipulador. E na verdade o discipulador tá levando a gente até Jesus, até a pessoa realmente que nos liberta, que nos cura, enfim. Então eu não tenho nenhum poder. Exatamente. É para mostrar que eu não tenho nenhum poder. Eu tenho que mostrar qual é a fonte que me leva a saciar, a aprender, a viver. Mas eu não tenho o poder de resolver todas as coisas, porque eu não sou Deus. Só Deus tem a sabedoria plena. Então nós temos que buscar, porque nós temos que ter a consciência de que nós nunca seremos perfeitos. Só Deus é perfeito. Nós temos que ter a consciência de que nós vamos fazer o que é correto, o que a palavra nos ensina a ser, a ter um caráter transformado, a ter uma personalidade que some com os outros. Não é porque o seu discipulador te confrontou, disse que o que você não gostava, porque a gente tem que ouvir algumas palavras bem duras, né? A Sônia, ela me afaga quando tem que afagar, ela me elogia quando tem que elogiar, mas ela também me corrige e de uma forma assim bem disciplinar quando isso é necessário. Então, no discipulado, a gente precisa ter consistência, mesmo quando a gente é confrontado, isso não quer dizer que a gente vai, não quero mais ouvir o que aquela pessoa tem para falar para mim, eu não quero mais fazer discipulado com ela, eu não quero que ela me acompanhe. Foi justamente às vezes
coisa que a Sônia foi muito rigorosa e muito disciplinar comigo, que forjou, assim, que delineou o meu caráter. Então, o discipulado tem que ser consistente, né, Sônia? Todos os dias. Todos os dias. E outra coisa, é engraçado que o discipulado, ele quer fazer com que o outro cresça. Então, eu tenho consciência de que a Débora será melhor do que eu. Por quê? Porque eu estou dando do meu melhor para ela, mas ela é mais nova. Então ela vai aprender mais e ela vai discipular melhor do que eu. E nem por isso eu vou ficar chateada, não. Isso é consistência. Eu tenho que dar um tanto com que ela cresça para ela discipular outros. Então, é uma dinâmica de rede, né? Eu vou fazer para ela fazer para outros. Não é porque ela é minha, ninguém é de ninguém. Nós todos somos de Deus. Então, ninguém pode ter, eu não posso achar que a Débora tem que fazer tudo o que eu quero. Não é um mando. Eu não mando na Débora. Eu auxilio a Débora. Eu mostro a Débora situações que eu já vivi ou que o Espírito Santo está me ensinando a ensinar a ela. Exatamente isso. Isso para que não seja uma brincadeira. Por exemplo, ela, às vezes que eu posso ter falado com ela, não, desce daí, faz isso, não tenha medo disso, enfrenta, vai conversar com a pessoa e tudo, não é para eu mandá-la, mas para forjar o caráter dela, para forjar a personalidade dela, para que ela seja realmente uma pessoa equilibrada, que enfrente as coisas, que saiba que no mundo teremos aflições, mas que eu vou enfrentar. Então é isso que é o discipulado. Tem que ter consistência nisso e outra. E tenho que ter consciência também de que às vezes que eu falo para Débora alguma coisa que possa assustá-la, que ela possa pensar assim, ai, não estou com vontade de ser discipulada por ela, estou com raiva. Deixa ela lá, eu deixo ela quietinha lá pensando 2, 3 dias, não tem problema. Mas eu tenho a consciência de que naquele momento eu precisava de falar aquilo. Isso é consistência, eu não posso ser volúvel, ela não quer ouvir, não vou falar. Não, se é necessário falar uma coisa, se é necessário mostrar a realidade, é a minha obrigação. Uma outra coisa muito importante é que a gente tem o discipulado centralizado na palavra. Por mais que a Sônia use essas frases comigo, é justamente o jeito que ela encontrou de chamar a minha atenção, mas por trás dessas frases, tudo tem uma centralidade na palavra, todos os conselhos, tudo que ela vai me falar. É claro que muitas vezes no discipulado, com certeza a gente tem vontade de falar o que a gente quer, mas sempre é um aconselhamento, a Bíblia está falando isso, não sou só eu. Não sou só eu. Lógico, porque a nossa base está na palavra. Porque eu não posso, não é o que eu falo, não existe achismo não é ciência. Para eu mostrar para a pessoa que aquele é o caminho, eu tenho que provar para a pessoa. Isso faz parte da consistência, né? Tem que ser consistente. Eu tenho que dizer, não, em tal lugar está dizendo isso. O que fala a palavra nisso? Então eu sempre tenho que eu tenho que ter como referência a palavra na minha vida para que eu possa discipular alguém. Perfeito, perfeito. E a gente aprende uma com a outra. A Sônia, assim, eu aprendo muitas coisas com ela e é engraçado como ela também me dá espaço para isso, assim, às vezes eu leio alguma coisa, eu quero compartilhar, eu quero contar para ela e isso também serve para ela. Até a gente estava conversando esses dias, né, Sônia? Ela, dentro da área dela, agora ela vai se especializar, vai se adaptar com uma nova tecnologia para melhorar a qualidade das entregas dela profissionais e ela me contando isso. Então, assim, eu tenho muita admiração por ela, porque embora a gente viva esse conflito de geração que a gente está vivendo, existe troca, existe a questão da honra. Honra é tirar aquela pessoa do lugar comum. Eu tenho prazer em honrar a vida dela, mas eu também me sinto muito honrada por ela, porque ela também me ouve. Isso é muito legal. Sim, porque é o que eu falo para vocês. Existe hoje toda uma tecnologia que a Débora tem muito mais facilidade do que eu, porque essa geração é de tecnologia. Então, ela me ensina coisas
que facilitariam a minha vida, que adiantariam a minha vida para que eu também tivesse mais tempo para outras coisas. Então é uma troca de experiência, uma troca de aprendizado, faz parte, né? Porque na verdade essa troca de geração é que é importante. Eu entro com a experiência, mas ela entra com a inovação. Isso é muito legal, é uma super parceria. Bom, a gente teria muito mais coisas para falar para vocês aqui, mas eu espero que vocês tenham crescidos com esse programa, né, com o Primeiro Florescer, a gente falando da vida de discipulado, que é uma vida incrível para a maturidade, o aceleramento de um caráter transformado. Quero agradecer a Sônia. Sônia, muito obrigada por tudo que você faz por mim, por ter aceitado o convite de ser a primeira entrevistada aqui no Florescer. Eu estou muito feliz com isso, porque eu creio que o Florescer também nasceu no coração de Deus, é um propósito de Deus, porque nós sabemos que outras pessoas têm que ouvir. Não que nós somos melhores, mas ouvindo a nossa experiência, as pessoas tenham vontade de inovar, de crescer, de aceitar desafios e de conhecer melhor Jesus. E se você gostou do primeiro programa, coloque aí seus comentários, o que você achou. Mande suas perguntas também. Se inscreva. Suas críticas pra gente melhorar, né? Uhum. E se inscreva aqui no canal, recomende se você gostou, tá? A gente deseja sinceramente que você cresça, que você se transforme assim como a gente tem sido transformado. E que você floresça, que você não viva por consequência, mas que você viva de forma consciente e viva de propósito.